Dízimo, um preceito da antiga aliança. Porque eu falo que o dízimo não é um mandamento neotestamentário. Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos para a palavra de Deus para poder ter base. O único livro que fala de dízimo no Novo Testamento, usa o termo dízimo, é Carta aos Hebreus, no capítulo 7. Vou ler o versículo 8, diz assim: No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Existe uma coisa que é muito importante quando a gente vai ler a Bíblia e é muito importante analisar, é o contexto. Aqui realmente está falando, está usando o termo dízimo, está no livro do Novo Testamento, carta aos Hebreus, no tempo da graça. Então, mas existe uma coisa muito importante que é analisar o contexto. Do que se refere aí o assunto? O título do capítulo 7 diz: O sacerdote Melquisedeque. Aqui o escritor de Hebreus está tratando do sacerdócio, está dizendo que o sacerdócio de Cristo, que é o que vigora hoje, é superior ao sacerdócio levítico da ordem de Arão e é segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele usa o termo dízimo para poder falar da grandeza de Melquisedeque. No versículo 4, Hebreus 7:4 diz assim: Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então, olha só, faz uma referência ao dízimo para poder enaltecer a grandeza de Melquisedeque e para depois dizer que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, que é o que vigora hoje. Então é uma referência a Melquisedeque, a Abraão. Isso aconteceu em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então, olha só que interessante. Que importante a gente analisar o contexto, a que se refere o capítulo, o assunto, do que se trata, e importante também a gente analisar a que se está referindo. Então aqui não é um texto normativo, não é um texto narrativo isso daqui. Está contando um fato, está contando que Melquisedeque, Abraão deu dízimo para Melquisedeque, mas isso aconteceu lá no Gênesis, antes do sacerdócio, antes de existir lei, antes de existir ali, o sacerdócio levítico, acho que 400 anos antes disso. E aqui não é uma doutrina, não é um mandamento, não existe uma ordem imperativa. Isso é importante analisar. Agora, eu ouvi um pastor chamado Luciano Subirá, e quando ele diz sobre Hebreus 7:8, ele diz que ali, no primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo, que são os levitas, os sacerdotes, homens que morrem. E no segundo caso, é aquele de quem se testifica que vive, que é Melquisedeque. E realmente Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma referência de Cristo, é uma tipologia de Cristo. Então, realmente, o sacerdócio de Jesus, que é segundo essa ordem de Melquisedeque, então se Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que é o tipo de Cristo, e o sacerdócio que vigora hoje é o de Cristo, então passou o dízimo para o sacerdócio agora, que vigora hoje. Ele defendendo essa análise aí, para defender o dízimo no Novo Testamento. Mas observa uma coisa, Abraão, quando ele deu dízimo para Melquisedeque, ele voltava da matança dos reis de Sodoma lá, e ele deu dízimo dos despojos de guerra. Então aquele dízimo que Abraão deu para Melquisedeque não é o dízimo da renda dele, e não era dinheiro também. Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. E para se receber dízimo hoje, tem que se exercer sacerdócio. Só tem direito de receber dízimo quem exerce o sacerdócio. E na Carta Universal de Pedro, fala do sacerdócio universal. Ele nos fez reis e sacerdote. Então, nosso sumo sacerdote é Jesus.
E agora, se a gente fosse contextualizar o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque e trazer para hoje, seria como se a gente enfrentar uma guerra contra um país aí, e pegar os despojos da guerra, 10% dos despojos da guerra e entregar lá para a igreja. Ou seja, esse aí não tem comparação. O dízimo que foi praticado por Abraão, ele tem algumas coisas importantes a colocar. Abraão, ele deu por deliberadamente, ele deliberou dar o dízimo. E ele deu o dízimo dos despojos de guerra, não foi de dinheiro e nem do sustento dele. Abraão, ele era criador, ele criava animais, ele plantava, ele tinha terras. Então, não é passando o dízimo, não tem um texto normativo, não tem emprego de verbo, o verbo não está no imperativo aqui. Aqui está no Hebreus, mas fazendo uma referência a Abraão, a Melquisedeque. E o escritor de Hebreus não está tratando de dízimo, ele está tratando de sacerdócio. Ele usa o termo dízimo, considere a grandeza desse homem. Ele usa o termo dízimo para enaltecer a grandeza desse homem Melquisedeque, que até Abraão deu o dízimo para ele. Então está no Novo Testamento, mas não é um texto normativo. Então o dízimo é um preceito da lei do Antigo Testamento, não é um mandamento neotestamentário. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo nos dê entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.